Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. É tão bom nós estarmos juntos nessa noite, na ceia, um lugar de encontro, um lugar onde reunimos com os nossos irmãos para desfrutarmos do melhor de Deus. Mesmo assentados com esse temor de Deus que nós temos, nós vamos ler um texto da palavra de grande importância para a nossa vida espiritual e também para esta noite. Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, versículo 25 em diante. Nós vamos ler a parábola do bom samaritano. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhes disse: Respondestes corretamente, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semimorto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhante, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem? Quem caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Glória a Deus. Irmãos queridos, essa palavra tocou muito o meu coração, dentro da visão de conhecer quem é o nosso próximo, de estar firmado na vida eterna. E aqui nós temos uma parábola, com certeza todos nós conhecemos. Mundialmente, ela é conhecida. As pessoas usam desta palavra tão rica, porque se trata de uma compaixão, de uma atenção de um homem samaritano, socorrendo uma pessoa que tinha sido assaltada. Nós temos nome de hospitais com este bom samaritano. Nós temos nome de farmácia. Nós temos filmes sobre isto. Nós temos na França,
eu pesquisei, tem quadros lindos em 2 lugares importantes, demonstrando essa lição. O que fazer com uma lição tão aprimorada, tão bela, tão exemplar? Muitos dizem assim: isso não aconteceu, isto é uma parábola, isso é para só comover nosso coração. Mas Jesus contou dezenas de parábolas, justamente porque os ouvidos dos judeus, quando Jesus se manifestava em amor, graça, misericórdia, curando, libertando, ou até mesmo falando da lei e dizendo que cumpria, mas também mostrando para eles que a lei, ela revela pecado, mas ela é justa, santa e boa, mas eles não podem praticar, porque a sua condição pecaminosa não lhe era possível. Mas Deus, através de Jesus, o seu Filho, Ele nos traz uma parábola que mostra a verdadeira compaixão. Mas Deus é tão bom que revela todas as coisas para nós. Você crê nisso? Você crê que você é abençoado por causa de Jesus? Você crê que o amor de Deus cobre a sua vida? Isto é o amor que exalou do céu, através de Jesus, que completo em amor também acenou para o homem com grande amor, trazendo o homem para perto. Nós vemos aqui 3 diferentes pessoas envolvidas. É uma história que mostra um cenário. Para nós, é uma história verdadeira, porque isto acontece desde o dia que Jesus trouxe esta palavra. Porque a lei dizia: se pisasse no seu pé, você deveria pisar de novo. Se você fosse ferido, você deveria ferir também, até chegar a matar. Mas o amor de Cristo é para expor a nossa personalidade transformada. E essa parábola envolveu 3 pessoas diferentes. A primeira pessoa que está envolvida nessa parábola é um homem conhecedor da lei, um sacerdote religioso, possivelmente conhecia todas as citações de Moisés, tinha conhecimento da lei. Outro personagem era o levita, que servia também no templo, e que tinha também conhecimentos da lei. A Bíblia diz que de Jericó para Jerusalém descia, e eles estavam a caminho, e ele foi assaltado. Um homem que nós não conhecemos o nome. Ele foi roubado completamente, foi espancado e foi deixado ali, talvez para morrer, ou talvez para sofrer um pouco mais. Mas a Bíblia diz que um homem samaritano, também não conhecemos o nome dele, passou pelo mesmo caminho, compadeceu-se dele, se achegou a ele. E aí começa essa verdadeira história daqueles que vê e não são comovidos e nem tomam nenhuma decisão. E aquele que vê e sente motivado a fazer alguma coisa. Porque quando nós vemos alguém padecendo, não adianta nós apenas termos o sentimento: que pena, que dó. Puxa vida, eu não sou ninguém, eu não tenho para fazer.
nenhuma ajuda significante. Alguma coisa que possa significar tanto em colocar dinheiro, colocar uma assistência que vai dignificar. A pessoa mais improvável de ter feito essa ação seria um samaritano. Principalmente, porque o sacerdote era judeu, o levita era judeu. Possivelmente este homem que foi surpreendido sendo assaltado, ele estava muito bem vestido, ele estava trazendo uma evidência sobre ele. Porque você percebe que dentro do texto, quando descreve, não fala o que foi roubado. No sentido de grande valor, de dinheiro, de joia. Fala ali que tiraram toda a sua vestimenta. Você percebe que o cenário é de dor. Mas o cenário demonstra, através de uma vida, um samaritano, que não se dava com os judeus. Mas ele teve compaixão daquele homem. E o texto vai discorrendo de uma tal forma que nos coloca ao conhecimento. Onde é Samaria? Hoje, para você se sintonizar, é um território da Cisjordânia, próximo, ali dentro de limitações de Israel, no Oriente Médio. Essa história tem impactado o mundo. Essa história, ela mostra que, novamente volto a afirmar, uma parábola. Mas pessoas querem analisar isso como um conto de fada, uma história. Para mim, para você, para a igreja de Cristo, é o próprio Cristo, sendo ali representado no que devemos fazer quando olhamos, quando enxergamos alguém que está padecendo. E muitas vezes nós queremos transferir a responsabilidade. Nós sempre podemos ter uma desculpa. Eu não posso, eu não tenho tempo, eu não posso fazer. Tem outras pessoas mais privilegiadas que eu, que têm condições de fazer. Agora eu pergunto, esse quadro está descrevendo de uma maneira que eu quero tomar algumas lições, como um professor ensinando. Foi isso que Jesus estava fazendo, contando esta parábola. Porque eles não entendiam. Mas Jesus estava descortinando duas ações. Uma, mostrando que aquilo que os nossos olhos vê, através de pessoas que estão precisando, pessoas que são carentes e que também precisa de uma assistência, alguém que pare, alguém que fale, alguém que ajude, como também a própria igreja de Cristo, ela está inserida dentro desse contexto. E eu quero colocar a igreja com mais propriedade dentro desse contexto. Porque a primeira ação do texto é que apareceu ali uma pessoa que se compadece. Compadece, compaixão, aquele que age com uma íntima intenção do coração, sentindo aquela dor que ele está vendo, e se compromete a fazer alguma coisa. E quando isto começa a trazer à luz o que devemos fazer e não fugir, está no texto, no versículo 33, o samaritano se compadeceu, foi movido de íntima compaixão. Ele envolveu os seus sentimentos ali, as suas emoções, se condoeu, sentiu a dor. Este foi o diferencial do samaritano. Prestar atenção e dizer,
eu estou aqui para ajudar. Você sabe que esse texto fala espiritualmente para nós, envolvendo uma pessoa de titularidade, a outra pessoa de titularidade, mas que não se comprometeu. O evangelho que Jesus ensina não é para nós ficarmos sem comprometimento, sem responsabilidade, porque esta parábola, ela diz que este homem foi agredido, foi salteado. Este homem perdeu a noção, perdeu até mesmo as suas roupas. Precisava de ser atendido por alguém. E surgiu homens que poderiam fazer alguma coisa e não fizeram. No versículo 32 diz que outro homem, levita, que viu o homem caído, passou de largo. No 33, chegou o samaritano, parou e olha diferentemente. Esse foi o referencial desse homem. Algo tinha no coração. Você sabe que o coração, estando cheio da palavra, você fala a palavra. Se o seu coração está cheio de Jesus, você se compadece. Se o coração está cheio da graça de Deus, essa situação do Rio Grande do Sul sensibiliza as nossas vidas. Eu sou do tempo quando, naquela parte de baixo, era o Paulista, onde é Nuno de Assis. Todas as chuvas, ela enchia ali. E nós tínhamos pessoas da igreja que moravam ali. E a igreja ia acudir essas pessoas. Sabe por quê? Meu irmão está lá. É um semelhante está lá. E eu preciso agir. E esse diferencial ficou em evidência. E a primeira lição para a nossa vida: nós precisamos compadecer. Porque aquele que compadece, ele está dizendo assim: vidas importam. Vidas importam. Vidas são importantes para mim. No cenário de Jesus, ele poderia também dizer: eu não vou me comprometer com ninguém que está à beira do caminho. O texto fala de um homem que estava ali. Qual é a nacionalidade desse homem? A vestimenta, os historiadores falam que era nobre. Poderia ser até um judeu. Eu não posso afirmar isso. Mas dentro do que era o princípio, ele estava indo para Jerusalém, que era um lugar reconhecido como a cidade da paz, um lugar santo, aonde o profeta sempre convidou, uma vez por ano, o povo judeu, ou aqueles que estavam professando esta fé, tinha que ir para Jerusalém para prestar culto a Deus. Sacrifício, que naquela época se fazia sacrifícios de animais para agradar a Deus, segundo a lei. Mas quando essa lição começa a chegar na nossa vida, nós começamos a entender que o feito que nós vamos fazer com as mãos, a atitude que nós vamos ter mobilizando o nosso corpo, o nosso tempo, o nosso dinheiro, você faz com atitude e com as mãos, mas primeiro tem que nascer no coração, que é a fonte da vida. É com o seu coração que você ama a Deus, o seu espírito. É com o coração que você não fica apegado aos bens materiais. É com o coração que você começa a dizer: tudo que tenho, tudo que sou, eu quero te apresentar, Senhor. Este homem se compadeceu. Este homem era uma pessoa, o samaritano. Ele se envolveu. Não é possível você ajudar alguém se você não se envolver. Se você não tiver envolvimento. Aqui eu vou aplicar as duas lições para a igreja.
Se a figura desse samaritano é Jesus, ele está ensinando-nos a termos uma igreja que tenha um coração de compaixão, que ame as vidas, que se importa com as vidas, que são comissionadas a pregar o Evangelho pela palavra e com atitudes, e não depender só apenas do irmão que é caridoso e que faz um trabalho em relação a suprir necessidades de família. Nós estamos num tempo em que Jesus disse: ser-me-eis testemunhas. Para quem? Para vidas, para pessoas. E Jesus passando ali, faço do samaritano a figura de Jesus, ele se importou com aquele homem. Você só envolve com as suas mãos, você só se envolve com o seu corpo, você só se envolve com o seu intelecto quando você tem envolvimento com Jesus, quando você tem envolvimento com a igreja, quando você faz da igreja o seu lugar de segurança, mas você se importa para que outras pessoas venham e tenham a mesma segurança que você tem. Então, igreja não é para sermos ouvintes, igreja é para sermos praticantes. Essa história é uma parábola, mas ela tem meio, começo e fim. Ela tem começo, meio e fim. Ela tem fim, meio e começo. Porque ela diz que o samaritano, ele se importou, parou, acudiu, perguntou para ele: o que aconteceu? Ele estava adormecido, foi espancado. Ele pegou o que estava na sua provisão, o óleo, para limpar, o vinho, para desinfetar. Este homem foi colocado numa posição, mas antes disso, quem estava passando ali, o samaritano, Jesus estava a cavalo. Para ajudar você precisa ter uma ação. Ele desceu do cavalo, foi lá ver, ele se comprometeu. E ele pegou aquele homem e levou para uma hotelaria. E disse para esse homem: você vai ficar aqui, você vai ser curado, você vai melhorar, estou conjecturando. Tudo vai acontecer, você vai ficar restaurado. Ele pagou 2 denários para a hospedagem de 2 dias. Mas ele disse que quando ele voltar, se aquela pessoa gastou um pouco mais para cuidar dele, ele iria recompensá-lo, indenizá-lo. Irmãos, a igreja, ela precisa de pessoas, ela usa pessoas, ela usa abraços, ela usa o calor humano, mas revelando o amor e a fé. Estamos no momento em que Deus quer usar você. Sabe por quê? Dentro dos últimos dias, 2 dias se passaram da morte de Jesus. 2 dias, Jesus pagou para a igreja abrigar as pessoas que precisam de assistência, pessoas que precisam ouvir o Evangelho, pessoas de classe social elevada, pessoas de classe média, pobres, pessoas afaveladas, enfim, tudo, prisioneiros. Essas vidas precisam se importar, porque essas vidas são importantes, porque dentro deles, quando você pregar o Evangelho, eles vão aceitar Cristo como Salvador, e ele vai precisar de uma igreja. E agora a igreja está tendo esse papel. Qual o papel que você está tendo na igreja? Você está tendo o papel do sacerdote, conhece tudo
e faz nada? Você está fazendo do levite que conhece um pouco do trabalho serviçal dentro da igreja, ou da mobilização que a igreja faz, mas também não se compromete? Ou você é aquele que não tem nenhuma titularidade, que o seu nome não é conhecido, mas Deus te deu um dom, deu um ministério. Está na hora de nós funcionarmos apenas com os dons que estão na nossa vida, que é maior do que um nomezinho que a gente carrega. Nós estamos na hora de começar a fazer o trabalho das formiguinhas, trazer pessoas para Cristo. Se não há conversão, se não há reprodução, se não há frutos evidentes, alguma coisa está acontecendo de errado. E Jesus veio para salvar. A figura de Jesus. Ele levou sobre si todos os nossos pecados no madeiro. Ele pegou aquele homem e colocou inteiramente no animal. Foi como Jesus nos pegou e colocou todo o nome que está aqui e da humanidade nas suas costas, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Querendo ou não, eu não estou forçando o texto. Se ele fala de uma alegoria, eu posso continuar tendo a mesma visão, ver, se comover e me integrar, e fazer disso um diferencial, fazer disso o que Deus quer usar nesses últimos dias. Nós estamos participando de uma igreja espiritualmente que nós também estamos ficando gordos, espiritual. Nós temos palavra, nós temos um bom cenário, mas nós precisamos dar o entendimento que vidas importam, independente do que cometeram, independente de quais sejam as circunstâncias. Mas é muito fácil nós trazermos um microfone e pregarmos para as pessoas que nós estamos pregando constantemente. Nós estamos agora precisando de pessoas que façam o que o samaritano precisa. Eu preciso fazer isso. Você precisa fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando. Porque eu tenho um grupo do departamento. Você sabe que o seu departamento ele precisa estar em alegria, em unção e graça, porque dele precisa samaritanos fazer a obra dentro da igreja e fora da igreja. Os departamentos são lindos, os nomes das mulheres, dos homens são pessoas preciosas, da minha amizade pessoal, do meu espírito para detectá-los, o dom que eles têm para trabalhar. Mas está na hora de nós nos abraçarmos e não nos conhecermos segundo a carne e dar a importância que o corpo de Cristo tem. É um corpo que assistência, é um corpo que ama, é um corpo que não fere pessoas, mas é um corpo que dá oportunidade para nós avançarmos. Eu pergunto, não precisa levantar a mão nem responder. Quantas pessoas você trouxe para Cristo no ano de 2023? Quantas pessoas você trouxe para Cristo em 2024? Quantas pessoas você evangelizou? Quantas pessoas que o Espírito Santo tocou e falou, fale, e você não falou? Quantas pessoas, muitas vezes, que diz assim, quem tem que pregar o evangelho é o pastor. Fique tranquilo, porque aonde eu vou, eu prego. Prego mesmo. Mas eu quero dizer que essa importância todos nós temos que dar, porque vidas importam, pessoas importam. Dá trabalho, sim. Mexer com pessoa, mexer com opiniões, dá trabalho. Tem hora que dá vontade de correr. Você já tirou foto correndo, filha? Está lá a visão, é um outdoor. Passando, você tem que ler. O que está escrito lá? Igreja Verbo da Vida, Vila Flores, fé. Aonde entrar aqui no nosso endereço vai ser salvo. Estou bem na foto?
Seja uma pessoa que se envolva. Uma pessoa que se envolva. Ah, mas eu gosto muito da igreja, eu tenho assento na igreja. Irmãos, eu já disse isso para algumas pessoas. Eu trabalhei nesta igreja, assumi a direção da igreja há 24 anos. Eu sentava onde a Dirce estava. Passou anos e anos, eu continuei sentando ali, sendo o pastor que presidia. Depois que eu vim sentar aqui, de tanto me chamarem a atenção, fique na frente. Sabe por quê? O que eu posso fazer? Eu posso fazer com o coração limpo, estando na frente, estando no meio, estando no fundo. Não é a posição aonde sentamos que valoriza o que Deus quer fazer. O que Deus quer fazer é usar você. O que Deus quer fazer é usar a tua boca. O que Deus quer fazer é que você seja um bom samaritano. Quando falamos Cristo em nós, esperança da glória, Ele tem esperança que você vai abrir a sua boca, Ele tem esperança que eu vou abrir a minha boca. Ah, eu vou ter um coração compadecido, eu vou ter um coração de Deus. Senhor. Além de sentir compaixão, você precisa ter envolvimento. Seja uma pessoa que ajuda. Seja uma pessoa que seja participativo. Agora, o samaritano, ele tinha possivelmente uma sacolinha. E ele tirou da onde? Seu alforje, ou que fosse uma pequena malinha, e que estava talvez no cavalo, mas lá tinha o óleo, lá tinha o vinho. Sabe por quê? A palavra diz pelo apóstolo Paulo: não façais provisão para a carne, porque a qualquer momento você vai ser usado por Deus. Então tenha as armas do Espírito Santo, porque as armas do Espírito Santo, as armas espirituais que nós temos, não pode ser carnal, porque se nós usarmos do medo, nós não damos assistência para ninguém. Mas não pode ser para uma pessoa só, porque se torna pesado. Por isso que nós somos uma igreja, para partilhar o que temos, para partilhar a palavra, para trazer, acudir, reunir, harmonizar, mas cada um dentro da sua função, fazendo bem, amando o seu próximo. Fala assim para o seu irmão: eu amo você, meu irmão. Eu amo você, meu irmão. Estou correndo aqui. A igreja como o samaritano, ela tem a sua própria montaria, ela tem o seu próprio lugar para colocar uma pessoa que está precisando. Você que gosta de coisa, cowboy, gosta de animal, de raça, cavalo de raça. Esse cavalo talvez, não sei se era de raça. Eu só sei que ele serviu. Você lembra quando Jesus foi usar para fazer a primeira ceia? Vai, pede o jumentinho. E a pessoa entregou. Quando a pessoa está ao serviço do rei, as coisas começam a acontecer de uma maneira toda espiritual. Você passa a ter um entendimento que você faz parte de uma igreja, não é moderna, mas uma igreja atualizada na Bíblia. Ah, mas pastor, você pode agora conferir, está acontecendo também um índice de criminalidade no mundo. E essa história não resolveu a criminalidade da estrada de Jericó para Jerusalém. A estatística fala que continuou tendo assaltos. Mas houve o socorro para aquele homem. Uma vida para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Deus não quer pôr sobre você uma sobrecarga. É uma só, umazinha. Só uma. Só uma.
casal, para você poder viver uma vida ativa com Deus. Seja uma pessoa que pague o preço. A ação do samaritano custou. Levava tempo de viagem. Jericó a Jerusalém. Era uma estrada em declínio. Difícil. Por isso que, se fosse à noite, por isso que a palavra fala, lâmpadas para os meus pés, é a luz. Porque os homens amarravam, e as mulheres, tipo de uma lamparina nos pés, para andar à noite, para guiar o caminho. Não tinha luz elétrica como nós temos. Não diminuiu a criminalidade, porque o mundo jaz no maligno. Mas aumentou, através dos nossos primeiros irmãos, a confiança da fé. Se existe algo que prevalece até o dia de hoje, é a igreja do Senhor Jesus, que recebeu dons, que recebeu graça, e que pode abranger o amor de Deus em toda a sua intensidade. Porque quando nós recebemos Jesus como Salvador pessoal, quando recebemos o Espírito Santo no novo nascimento, recriando o nosso espírito, e você recebendo para viver dentro de você, você está... O amor de Deus é derramado com toda intensidade na sua vida. Então, amor você tem. Amor eu tenho. Amor nós temos. Mas tem que pagar o preço. Eu não vou entrar muito no assunto. Mas muitas vezes você pensa assim, eu não posso pregar. Mas você pode investir, o que diz a Bíblia, com os seus dízimos e as suas ofertas. Você pode investir na igreja. Não retenhas, porque é uma porta aberta para o devorador. Ter legalidade de nos prender a isso e tirar ou dificultar a provisão. Mas quando você tem consciência disso, você tira a mão do bolso e paga a hospedaria. Vou pagar para ele. Vou pagar para ele. Pagou 2 dias. Ele pagou 2 dias. Esse foi o Cristo que morreu na cruz. E ele disse, eu vou voltar para perguntar para você se tem mais alguma dívida. Eu vou indenizá-lo. Aquele que fez a promessa é fiel. Há um tempo definido e um tempo que está afunilado pelos últimos minutos. É a volta desse samaritano, só que ele não vai vir de cavalo. Ele vai vir dos céus. Embora Apocalipse fala, que é este que vem no cavalo branco. É uma simbologia. Essa é uma simbologia dessa parábola. Sabe quem está nela? Eu e você. Mas do lado da igreja. Não do lado do sacerdote, não do lado do levita. Nós estamos dentro da igreja, aonde fazemos a diferença, aonde as coisas vão acontecer. Caiu, os textos diz, nas mãos dos salteadores. Foi despojado das vestimentas. Isso mexeu muito comigo quando eu li. Fiquei pensando sobre a roupagem. Agora eu vou te dizer, os salteadores nesse texto aí é diabo. São aqueles que querem destruir a ação da igreja. Quer roubar a nossa vestimenta branca. Quer sujar a nossa vestimenta. Sejam alvas as suas vestes. E não lhe falte o óleo sobre a tua cabeça. Tá na igreja, mas nós não vamos vestir roupa colorida. A igreja, ela tem anunciado a palavra do novo nascimento, de ser transformado pelo Evangelho, e você recebe uma veste branca. Sinal de limpeza, porque o sangue de Jesus nos limpa completamente.
que é essa estalagem? É a igreja, irmãos. Eu vou correr aqui para terminar. É a igreja. Eu fiz aqui uma anotação. Outra coisa que mexeu comigo. O samaritano levou o homem para a hospedaria. Ele passou com aquele homem a noite toda. Só foi embora no último dia. Nós temos que começar a pensar que o nosso tempo não é seu tempo. Você não é dono dele. Nós temos um tempo nessa vida. Quem é dono da nossa vida é Jesus. Jesus ficou, por isso que diz a palavra, o salmista dizendo, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Muitas são as aflições do justo, mas Deus livra de todas. E eu vou terminando aqui. É necessário ter uma compreensão. Não queira ler a Bíblia com o seu próprio espírito. Leia a Bíblia no Espírito Santo, inflamado por Ele. Para você ter um entendimento que essa parábola não é apenas uma comparação, uma ideologia sendo implantada. Ali fala de uma história, mas fala realmente do que estava para acontecer. E que o tempo era 2000 anos, que a hospedagem era 2 dias, porque um dia para Deus vale 1000. Então, se você quiser pensar com carinho, eu vou te falar uma frase que todos conhecem. Põe a sua barba de molho quando falam, né? Põe a sua vida em ordem, porque Deus falou isso para Ezequias. Põe a tua vida em ordem, porque você precisa viver se houver arrependimento, se houver compreensão. Tanto é que ele se arrependeu e Deus acrescentou mais 15 dias. Eu estou pedindo para Deus me acrescentar mais 50. É muito, irmãos? Sabe por quê? Longevidade não é para nós desgastarmos com este mundo, mas é para nós vivermos uma vida com Deus. Eu fiz aqui uma comparaçãozinha e vou terminar com isso. Jerusalém é o paraíso. Jericó, o mundo. Os salteadores, os poderes desse mundo tenebroso. O sacerdote é a lei. O levita são os profetas. O samaritano é Cristo. As feridas são os resultados da desobediência, das escolhas erradas. A estalagem é para todos aqueles que querem ter uma nova vida. Vão ser sarados, vão ser acolhidos, vão ser abençoados. E a igreja é aquela que funciona dentro do seu horário. Jesus vai voltar. E quando ele voltar, haverá fé na terra? Quando Jesus voltar, haverá fé na terra? Haverá fé na igreja? Nós trememos com o Covid. Eu fico pensando os irmãos lá no Rio Grande do Sul, aqueles que estão com enchente, aqueles que estão sofrendo. É difícil mandar um saco de farinha para lá. É difícil. Mas eu quero que você fique em pé.